Eu queria começar a puxar das discussões que a gente tem hoje para trabalhar. No seguinte sentido, nós estamos entrando na terceira temporada desse nosso estudo dessas três obras. Numa primeira temporada, nós trabalhamos muito duas obras, fundamentalmente, que foi a obra chamada O Espírito e o Tempo, de Herculano, que veio trazendo aqueles horizontes da mediunidade, puxando desde a pré-história, puxando horizonte agrícola, horizonte civilizado, até chegarmos no horizonte profético e depois o horizonte espiritual, que é a questão do espiritismo, fazendo um caminho da mediunidade ao longo do tempo, usando como base a obra O Espírito e o Tempo e fazendo algumas incursões na obra de Leon Denis, chamada Depois da Morte. Nesse trecho, a obra de Leon Denis e a obra de Pedro Grande, elas são muito parecidas, porque as duas estão propondo uma análise das religiões, não da mediunidade. Herculano está olhando a mediunidade no tempo. Já Leon Denis e Pedro Granja não estão olhando diretamente a mediunidade. Eles estão olhando como as verdades espirituais estiveram presentes nos vários povos. Encarnação, espiritual, as verdades espirituais chamadas de a doutrina secreta. E há uma similaridade muito grande entre o texto de Pedro Granja e o texto de Leon Denis, produzido, o texto de Leon Denis em 1897 e o de Pedro Granja em 1948. Então, Pedro Granja aproveita muito do material que Leon Denis oferece, traz algumas contribuições, mas acaba sendo uma base para esse primeiro momento nosso, que é a discussão da doutrina secreta, que a gente terminou na porta do cristianismo, na primeira temporada. Então, fundamentalmente, nós trabalhamos esse viés, a evolução do pensamento religioso com ênfase para a doutrina secreta e os horizontes que a mediunidade tinha. Quando nós entramos na segunda temporada, as nossas bases elas ficaram um pouco alteradas. Em que sentido? Nós deslocamos as nossas discussões para cima do Pedro Granja e para cima do Herculano Pires. Por quê? Porque nós começamos a discutir a evolução agora do cristianismo, aí a base passou a ser Herculano Pires, algumas notas de Pedro Granja, mas o Leon Denis não aprofunda nas discussões de cristianismo e passa direto nela, passando para o espiritismo. Então, a gente pôde observar em algumas lives, algumas contribuições que Pedro Granja nos oferece sobre a evolução do pensamento dentro do cristianismo e como que Herculano Pires vai trabalhando a manifestação da mediunidade nesse novo período da história. Chegou num certo momento do ano, o próprio Herculano Pires se desloca do cristianismo e ingressa não no espiritismo em si, mas nos fenômenos mediúnicos que deram origem ao espiritismo. Podemos falar de mesas girantes, daquele período da codificação, dos precursores, da chamada invasão organizada. Ele vai falar sobre os primórdios do espiritismo, olhando mais uma vez mediunidade. Veja o foco de Herculano no olhar atencioso sobre a evolução da mediunidade no tempo. E quando nós chegamos nesse momento, Leon Denis ele sai para uma outra discussão. A discussão de Leon Denis vai para discussões filosóficas que eu já abordo como é que são. E Pedro Granja, o que faz? Pedro Granja, nesse momento, faz um panorama lindo dos aspectos científicos do século XIX. Vai mostrar a sociedade dialética de estudos parapsíquicos, vai apresentar 117 pesquisadores, 14, que tiveram suas contribuições dentro dos aspectos da edificação das verdades espíritas. A obra de Pedro Granja não é uma obra filosófica, ele não filosofa. A preocupação dele é mostrar a existência do espírito e os vários cientistas das várias nações, nos vários momentos da história, que entregaram seus nomes e, de certa maneira, sofreram um ataque
das academias pelo fato de adotarem a visão de que esses fenômenos eles eram reais e legítimos. Isso vai, de certa forma, afetar a reputação deles. E ele vai mostrar o panorama desses cientistas. Esses cientistas vieram para provar a imortalidade. Então, a nossa segunda temporada foi esta visita na história do cristianismo, a visita da mediunidade nessa janela de tempo, e depois a mediunidade nos primórdios do espiritismo, com depois o desdobramento da obra de Pedro Granja, nos mostrando a mediunidade nesses homens, as pesquisas desses homens incríveis que investigavam a mediunidade de vários médiuns, Eusapia Paladino, Daniel Douglas Home, Elizabeth Hope, Florence Cook, são os grandes médiuns do século XIX da Europa, né? Então, aí você vai ter um determinado panorama. Agora, na nossa terceira temporada, a gente volta a buscar o conhecimento de Herculano, porque Pedro Granja não tem mais filosofia para nos oferecer. O que tem Pedro Granja para nos oferecer? Experimentos científicos. Se quem quiser a discussão dos experimentos científicos, está lá, Pedro Granja. Capítulo 15, 16, 17, 18, 19, 20, são só experimentações, materializações, desmaterializações, voz direta, são os vários, aqui agora é só discussão de fenômeno científico. E nós temos na figura de Herculano uma discussão da filosofia espírita. O que vai discutir Herculano a partir de agora, na terceira, na quarta parte da obra? O entendimento de como funciona a lógica do espiritismo, como que os princípios espíritas se articulam, como é a conexão entre as verdades espíritas para formar um todo doutrinário. É um foco em como esse princípio se conecta com aquele, como que os princípios se articulam. Esse é o ponto que Herculano vai se debruçar na terceira, quarta parte da obra. E Leon Denis? Leon Denis, sempre Leon Denis. Leon Denis traz uma visão diferente, ele não discute a conexão entre os princípios. A ideia dele não é essa relação, como é que um princípio abraça o outro, e as discussões filosóficas de como é que elas se apresentam. Não. Ele vai fazer também um texto filosófico, mas é leitura da vida à luz do Espiritismo. É filosofia também? É. Mas é assim, e a minha vida, como fica com o Espiritismo? E a minha relação com a natureza, como fica? E como é que fica o meu eu, e a minha transformação, e a minha relação com o outro, e a prática da vida iluminada pelo pensamento que a doutrina espírita nos confere. Então, a nossa terceira temporada tem qual objetivo? Trazer o pensamento filosófico de Herculano Pires e iluminar este pensamento com as contribuições que Leon Denis possa nos oferecer, e quando a gente encontrar alguma nota, a gente traz uma pecinha do Pedro Granja para ajudar com que a gente consiga entender essa grande articulação. Não é isso, Cris Druxi? A gente vai continuar costurando, né? Porque somos costureiros e alfaiates aqui. Mas é isso aí, né? A gente vai trazer, digamos assim, apropriação de ideias, né? Usando a filosofia de Herculano, que nos relembra os grandes pensadores também, que marcaram a história da sociologia, a história da filosofia, né? Comparando os conceitos que sedimentaram as suas próprias obras, as suas próprias teorias, com aquilo que a doutrina espírita nos entrega no âmbito filosófico. Então, no capítulo de hoje, que é o capítulo 1º, né, dessa segunda parte de Herculano Pires, o triângulo desculpa? Capítulo da terceira parte. O capítulo 1º da terceira parte. O Triângulo de Emmanuel, eu já achei muito interessante o título, né, lá,
que é o Triângulo de Emmanuel. Por quê? Porque vai nos falar desse tríplice aspecto da doutrina espírita. E ele vai beber na fonte de Emmanuel, nessa grandiosa obra que eu também quero mostrar para vocês, que é essa aqui, ó, Consolador, né? Onde Emmanuel constrói a obra através da psicografia de Chico Xavier, no mesmo sistema dialético de perguntas e respostas, né, como foi feito no Livro dos Espíritos. Só que essa obra aqui, na verdade, foi uma compilação de perguntas e respostas. E aí foi compilado o livro, juntando todo esse conhecimento nesse intercâmbio mediúnico entre Chico Xavier e o seu benfeitor espiritual, o seu mentor, Emmanuel. E aí ele já inaugura a primeira parte do capítulo que a gente vai tratar aqui, ela já mostrando que essa intuição dessa trindade, né? A gente até fala trindade universal, né? A trindade, Deus, Espírito e Matéria, essa ideia de trindade, ela sempre permeou o saber humano. Não é uma exclusividade da doutrina espírita. E ao longo da noite de hoje a gente vai perceber como Herculano se utiliza dessa ideia de trindade, inspirando-se em Emmanuel, inspirando-se na filosofia espírita, para trazer novos elementos de maior abrangência, para nós alargarmos o nosso campo de visão e o nosso entendimento do que seria essa trindade, levando em consideração a realidade material e a realidade espiritual. Eu destaquei aqui, Jorge, mas eu quero já passar para você só um parágrafo, logo no comecinho do texto, que a gente não trocou figurinhas nesse sentido, mas eu acho que você vai considerar essa frase de Herculano relevante, e aí eu te entrego o bastão para você explicitar o que você achar importante. Mas, em determinado momento no texto, na abertura desse texto, Herculano fala assim: por mais que procuremos negar essa dialética, né, a dialética da consciência do que é espiritual e do que é material, ou dar-lhe uma interpretação diversa, nunca poderemos fugir à realidade dos fatos, que nos mostra o homem na história, tomando conhecimento do mundo, ou seja, se situando no mundo, se assenhorando do mundo, se relacionando com ele, tomando conhecimento do mundo pela experiência, e aí é interessante, porque quando ele fala de experiência no olhar espiritual, doutrinário de Herculano, ele vai nos lembrar das vivências passadas, das nossas existências espirituais pretéritas, dada a reencarnação, agindo sobre ele percepção ou representação e procurando dominá-lo, ou seja, dominar a sua própria existência, controlar a sua própria existência no mundo, através de uma síntese afetiva, moral ou religiosa. Então, na abertura do texto, nesse parágrafo, eu entendi, Alahá, que Herculano está trazendo uma sincronicidade entre o mundo material e o mundo espiritual, e o nosso viver nessas duas dinâmicas, levantando a questão da consciência, a consciência que tem a ver com evolução, estado evolutivo, né, dentro de um homem já com competências, um homem já com potencialidades de discernir caminhos, a consciência, que se entrega a uma experiência, então seria essa experiência do agir no mundo, né? E a partir desse agir do mundo, uma tentativa de provocar para si mesmo conforto, felicidade, alegrias, dominando essa realidade do mundo, e nesse processo de domínio é que o homem se articula na questão da síntese afetiva. E aí Herculano fala que quando o homem atinge essa busca por essa síntese
afetiva, ele já começa a navegar nesse sentimento da religiosidade. Então, Herculano nos fala de materialismo, nos fala de ciência, né? Ciência e materialismo, nessa questão de se debruçar sobre o mundo para entendê-lo, nos fala de filosofia por conta das diversas experiências que busca, e nos fala do exercício de uma religiosidade nessa síntese afetiva. Eu tentei resumir um pouquinho o que ele fala no tocante a esse tríplice aspecto. É isso aí. Esse capítulo de hoje é cheio de tríades, não é? Porque tem vários momentos nesse capítulo que ele vai buscar conexões trinas que existem entre vários pontos que não são necessariamente pontos doutrinários, mas são questões que a gente estuda quando se aproxima da mensagem espírita. Mas antes de discutir o texto em si, eu queria comentar um ponto que está dentro dessa discussão, mas o Herculano não acaba nem aprofundando nesse aspecto, quero aproveitar para falar. É que Kardec, quando falava sobre essa questão, ele sempre dizia que a doutrina espírita tinha um tríplice aspecto. Inclusive, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 1, existe um tópico, lá no finalzinho, o tríplice aspecto da doutrina espírita. Então, quando se fala o tríplice aspecto da doutrina espírita, está se falando o tríplice aspecto. Se é o, é porque é singular. Então, é o tríplice aspecto que a doutrina espírita tem. Mas algumas vezes, e eu não estou falando isso com sinal de crítica, eu não estou falando isso com sinal de condenação, me entendam bem, não é nesse sentido. Mas é para que a gente tenha nitidez do pensamento de Kardec. Kardec nunca disse que o Espiritismo tinha três aspectos. Ele nunca disse, olha, o Espiritismo tem 3 aspectos. Não há nenhum texto de Kardec. Os aspectos, plural, do Espiritismo são. Não, ele disse o singular, o tríplice aspecto da doutrina espírita. Em outras palavras, a doutrina espírita em si, ela tem um tríplice aspecto. O que quer dizer isso? Que ela é una, mas ela tem 3 aspectos dentro dela. Por exemplo, este objeto que está na minha mão, esse objeto aqui, esse ele é um objeto. E não são 3 objetos, ele é um objeto só. Mas ele tem 3 dimensões. Olha, ele tem largura, profundidade e tem altura. Mas essas 3 dimensões, elas não existem separadamente. São 3 dimensões de um mesmo objeto. O Espiritismo não tem 3 aspectos. O Espiritismo tem um aspecto só. E o aspecto dele é trino em si mesmo. Ele é ciência numa dimensão, ele é filosofia na outra e ele é religião na outra. Ou seja, nós não podemos dizer assim, olha, isto aqui é o espiritismo científico, isto aqui não tem espiritismo científico. Ou é espiritismo ou não é, gente. Ou não é. Me entendam bem, não é no sentido de crítica, no sentido de condenar, porque a gente tem o direito de enxergar coisas que, de repente, não são muito nítidas, né? Mas, eu enxerguei assim. Claro, as pessoas têm o direito de enxergar, mas quando eu vou para Kardec e volto, não é isso aqui, não. Não é o que está dito. Elahá, então, é fantástico, só para te cortar rapidamente, para trazer uma contribuição que está no texto. É tão fantástico isso que você está falando para a gente, que, olha, o homem trino é, o espiritismo trino é. Portanto, uma concepção típica do espiritismo, diz Herculano, é resultante de uma síntese dialética. Então, como você está falando, é síntese. É o tríplice aspecto. Não existe uma coisa separada da outra, porque senão não seria doutrina. Não é quando a gente remete à palavra, ao verbete doutrina. É bem isso que você está falando também.
É outro aspecto da questão. Se é doutrina, gente, é o que o Galahad magnificamente está falando. É doutrina, é um corpo de doutrina que não pode prescindir. Olha lá, é um corpo de doutrina, no caso ali, pretinho, retangular, né, com várias faces. Não pode prescindir uma coisa da outra. É isso. Meu amigo, segue aí. Foi só para atestar no texto que tem exatamente isso explícito. Sim. E vejam, alguns companheiros nossos, e eu não estou criticando, dizem a seguinte coisa: eu não consigo enxergar o espiritismo como religião. Não consigo porque não tem ritual, não tem dogma, não tem sacerdote, não tem os ingredientes que as religiões têm. Então não dá para considerar o espiritismo nesse aspecto religioso, tem sentido. Então há muitas pessoas, companheiros, até estudiosos de doutrina espírita, que apresentam esse raciocínio. E eu não estou falando isso com o sentido de condená-los pelo que eles pensam. E a justificativa deles é porque o que as religiões apresentam como característica, o espiritismo não tem, então não seria uma religião. Mas o próprio Kardec, quando trata desse aspecto no livro A Gênese, que é onde ele destaca as questões de que o espiritismo teria uma característica no caráter da revelação espírita de que ele é uma revelação religiosa, nesse momento em que ele trata essa questão, ele aborda de maneira muito clara o espiritismo como religião e ressalva que o que está colocando aqui não é o espiritismo como uma religião dogmática, mas com o sentido de religare. E aí, Cris, eu estava lendo outro dia um livro de cabala judaica. Não é espiritismo, estava lendo um livro de cabala. E nesse livro, o autor diz o seguinte: olha só o raciocínio dele. No raciocínio dele, o judaísmo não é religião. O judaísmo, ele diz que judaísmo não é religião. Rapaz, aí eu disse, esse cara é maluco. Uma coisa cheia de rituais, cheia de tudo que a religião tem, vai dizer que não é religião. Aí eu fui ler o texto dele. Olha o texto dele, por que não é religião. Ele diz o seguinte: religião é um instrumento para religar o homem a Deus. Aí ele faz toda aquela questão de Kardec, o cara é rabino. A religião, o objetivo é religar o homem afastado de Deus, religar ele assim. O povo judeu nunca esteve longe de Deus. Então, o judaísmo nunca religou. Por que nós nunca tivemos afastados? Se nós, como judeus, nunca nos apartamos de Deus, como que o judaísmo vai juntar? Então, ele é alguma coisa, mas religião ele não pode ser, porque o papel da religião é religar. Nós estamos sempre ligados, então não pode ser. É o raciocínio inverso do que muitos espíritas fazem. Ou seja, você pega um treco que é totalmente religioso e diz que não é porque não religa. E o que Kardec quer dizer é o seguinte: nós estamos nos religando a Deus através dos princípios que a doutrina espírita possui. E eu, particularmente, sabe, eu vejo com muita atenção essa questão da doutrina espírita como religião, pelo seguinte fato. Eu conheço várias doutrinas reencarnacionistas. Conheço várias. Eu encheria 2 mãos minhas de doutrinas que têm os mesmos princípios que o espiritismo. Encarnação, imortalidade, mediunidade, mundo espiritual, lei de causa e efeito, evolução, uma coisa. Claro que diferente, porque o espiritismo tem aquela pegada da universalidade dos ensinos, essas outras não têm, elas têm um guru que foi o revelador e tal. Tudo bem, não estou preocupado com isso, mas há uma similaridade muito grande entre esses pensadores e os princípios que o espiritismo esposa. Mas o que é que eu noto é que essas doutrinas, e eu não estou falando mal delas, mas é uma verdade, elas só vão até o aspecto filosófico.
elas não vão até o aspecto religioso porque elas não comprometem a pessoa. A pessoa não se sente comprometida na sua vivência a viver aquilo que sabe. Então, eu conheço muitas pessoas que possuem conhecimentos espirituais, sentam numa mesa, conversam, explicam princípios, coisa que você nunca ouviu. O cara fala, não, mas fulano de tal tem um estudo sobre isso que ele fez, não sei o quê. Mas depois, essa pessoa está bebendo, ela está fumando, ela está tendo uma vida irregular, ela tem relacionamentos extraconjugais, ela tem uma forma de atuar profissionalmente cheio de vícios da nossa sociedade, como se o conhecimento que ela tem não servisse para nada. Ela tem o conhecimento, ela explana sobre aquilo, ela disserta sobre o tema, mas aquilo não significa nada do ponto de vista da conduta dela. Ela não leva isso para a conduta dela. Ela continua sendo uma pessoa orgulhosa, violenta, estúpida, cheia de confusão, cheia de conflito, que briga com os outros, que não sei o quê, como são aqueles que não têm esse saber. E eu noto na doutrina espírita, claro que a doutrina espírita também tem espíritas com todo esse tipo de comportamento, não vou dizer que não tem, mas a doutrina espírita bate sem dó na questão da transformação moral, mas bate sem dó, que você tem que mudar, que tem que se transformar, que você tem que ser melhor, que você tem que vencer, você tem que perdoar. Ela não se limita a discutir, não, porque o perdão, sim, porque quando você perdoa, então na lei de causa e efeito, ela não fica nisso. Ela contextualiza em cima da criatura e, vou usar uma palavra forte, ela exige uma transformação moral. O espiritismo, ele exige, não, você tem que mudar, você tem que transformar, você tem que trazer todo dia algo de melhor que não tinha na véspera, e o seu eu, o seu autoconhecimento, sua mudança. Cara, isso é direto. E esse, Alahá, é o ponto de sinergia, de resgate do cristianismo primeiro. Religião. É isso. Religa. Exato. Religa. É isso. Então, assim, não é historinha quando a gente fala que estamos alistados, digamos assim, essa não é a melhor palavra, mas enfim, nesse compromisso de vivência para valer. Talvez muitos de nós, né, tivemos essa oportunidade lá atrás e não efetivamos essa oportunidade. Agora estamos tendo de novo essa oportunidade de vivência do cristianismo primeiro. Espiritismo, cristianismo, Rede Vivo. Aqueles que levam a sério, né, o movimento espírita, o ser espírita na sociedade. É isso. Meu amigo, é muito bom, muito, muito bom. Olha, uma frase para ficar na cabeceira. Estou lendo aqui o texto. Herculano é genial, né? Uma frase, eu vou anotar e vou botar na minha cabeceira hoje à noite. O homem trino é uno. Como o universo trino é uno. E una é a doutrina tríplice que os explica. Olha que frase! É porque são várias tríades. Claro, é o que o Paulo comentou, o Paulo Witter. Olha as tríades aí. Né? Olha as tríades aí. Então, esse primeiro ponto que ele resgata, que é essa tríade da doutrina espírita, ela precisa ser discutida, porque eu vejo hoje uma questão muito pálida dentro do espiritismo, do movimento espírita, o debate sobre essa questão. É como se nós estivéssemos recuando desse entendimento religioso. Nós estamos fazendo um recuo, que as pessoas vão flexibilizando. Não, ela não é religiosa, ela é moral. Não é religiosa, ela é moral. Não. Mas ela é moral e ela é religiosa. No sentido, por quê? Olha só, sei que a gente tem que avançar, mas esse ponto é um ponto importante e a gente tem que aproveitar isso para que os nossos companheiros que estão conosco estejam atentos para essa questão. Todas as religiões, todas, eu disse, não faltou nenhuma, todas as religiões, elas possuem 4 pilares. Todas elas têm 4 pilares. O primeiro pilar é: há um Deus, ou deuses, não importa, há uma divindade que criou tudo. Então, tem uma divindade
que criou. Então, todas as religiões partem do princípio de que existe alguém ou algo coletivo ou individual, sei lá, mas que criou o mundo objetivo em que vivemos. Todas têm isso. E discute essa questão dessa criação. Um segundo pilar que todas as religiões têm é que o homem tem uma alma imortal. Eu acho esse pilar interessantíssimo. Ou seja, todas as religiões reconhecem que no homem existe uma fração dele que sobrevive à morte. O que eu acho interessante nisso, Cris, é porque são religiões antigas e novas, do Oriente, do Ocidente, do Norte, do Sul, de regiões isoladas ou não, e aonde você for, o cara pode ter o conjunto de rituais que você quiser, mas uma coisa tem, todas têm. Existe na criatura humana um treco lá, que quando morre, esse treco sai, e esse treco tem vida imortal. Como é que pode, gente, como é que pode uma verdade que é tão bizarra, que não é uma coisa muito evidente para se concluir, mas todas as doutrinas, todas as religiões falam que a alma é imortal, todas elas. Desde a pré-história, quando nos sítios arqueológicos já colocavam os objetos nas tumbas mortuárias, mostrando que eles acreditavam na imortalidade. Inclusive, quem diz isso é a arqueologia, não é o espiritismo, não. Por que na pré-história as pessoas eram sepultadas com seus objetos? Porque se entendia que elas iriam sobreviver à morte e tal. Cara, como é que tinha isso? Por conta da mediunidade no horizonte tribal, que fazia com que eles vissem e, portanto, daí vinha a crença na imortalidade. Então, a mediunidade foi a razão pela qual essa crença surge em todo o planeta e em todas as doutrinas. Todas as religiões falam de que tem uma alma imortal. Terceiro ponto, todas as religiões têm um código de conduta. Todas elas, a divindade dita para os homens um código que eles têm que viver. Vocês têm que ser assim, tem que ser bom, não pode fazer o mal, tem que respeitar a família, tem que ser leal, cuidar do próximo. Toda religião tem isso. E um quarto ponto que toda religião tem. Esse Criador, que criou o homem, que tem uma alma imortal, deu um código para essa alma. Se esta alma cumprir o código, vai ficar bem no mundo espiritual. Se essa alma não cumprir o código, vai se lascar no mundo espiritual. Vai ter um julgamento, ela vai ser julgada em cima do código. Quem obedeceu, taran, vai para um lugar maravilhoso. Quem não obedeceu, vai sofrer. Algumas dizem que vai reencarnar, outras dizem que não. Isso não é o ponto aqui. O ponto é que existe sempre uma lei de causa e efeito, um julgamento para as criaturas após a morte. Ou seja, existem esses 4 pontos em todas as religiões. Primeira parte de O Livro dos Espíritos, Deus e a Criação, que conecta com o primeiro pilar. Segunda parte de O Livro dos Espíritos, a vida no mundo espiritual, que conecta com a imortalidade da alma, a vida espírita. Terceira parte, o código moral, que são as leis morais. E a quarta parte, esperanças e consolações, é a aplicação dessa lei na alma depois da morte. Cara, o que é isso? Ora, Não, eu ia falar só que é um ponto em comum que permeia todos os entendimentos, que é intuitivo do homem. Herculano fala isso também, lá atrás, quando a gente estudou ele, nesses horizontes. No horizonte tribal, isso já estava lá conosco. Essa semente já estava gestada dentro da nossa capacidade de entendimento. Eu quero te ouvir continuar, só para te trazer uma situação histórica. O que não foi, né, o abalo dos alicerces do poderio romano e da prepotência farisaica, quando Jesus, né, deixa o seu sepulcro vazio e aparece para Madalena. Abalou tudo, porque ali não era só uma questão de como assim, o que acontece, é mesmo ele o rei dos judeus, ou é ele mesmo uma figura excepcional, mas ali estava se colocando em xeque, meu amigo, e todos que nos assistem, o poderio romano igual a materialismo. Ele estava exemplificando a verdadeira dinâmica da vida,
que é a dinâmica espiritual. Cadê ele? Como assim ele saiu do sepulcro? Então, isso estava colocando em xeque toda a questão materialista. Não só a teoria do judaísmo, a teoria dos fariseus, que manipulavam aquela essência do judaísmo, como também o poderio romano. Abalou tudo, mostrando que existe uma realidade espiritual e que essa realidade espiritual se impõe a material. É isso, Elahá. Mas o que eu quero concluir é o seguinte: se a doutrina espírita perpassa pelos pilares das religiões, isso significa que ela tem aderência com as perguntas que a religião faz e oferece resposta para aquilo que as religiões perguntam. Então, se eu tenho é igual aquela charada da feijoada, né? Tem orelha de porco, tem focinho de porco, tem rabo de porco, tem orelha de porco, tem tudo, costela de porco, mas não é porco. Aí é feijoada. Na verdade, se a gente trabalha exatamente os pontos que as religiões têm, é porque nós estamos ali alinhados com aquilo que essas religiões apresentam, com um viés diferente, que é a inexistência das práticas litúrgicas que as religiões possuem. E companheiros espíritas existem que eles apresentam exatamente esse questionamento. Mas a gente não tem liturgia. Mas não é só, a religião não é só liturgia. A religião é um código de crença. É um código de crenças das questões espirituais. Ela responde essas perguntas que eu acabei de colocar. Mas eu queria destacar aqui um comentário que foi feito aqui. Sebastião Francisco de Lima, ele comenta que os adventistas eles não acreditam na imortalidade da alma. É fato. Porque nós temos que compreensão que depois da morte a alma sai e a alma vai viver a vida espiritual. Os adventistas, que são uma doutrina criada em 1948, se não me engano, por Ellen Golden White, livro O Grande Conflito, ela realmente não tem essa leitura, quando depois na visão do adventismo. Não sou autorizado para falar em nome do adventismo, tá? Só colocar aqui, se tiver alguém que conheça melhor, pode colocar. Mas vindo a morte, na visão do adventismo, a criatura entra numa espécie de sono e a alma fica dormindo, esperando a segunda vinda do Cristo para acordarem. Quando chegar a vinda do Cristo, aí haverá a ressurreição. As almas vão ressurgir. E aí, elas que vão ressurgir com um corpo glorioso, em que elas vão viver eternamente. Quem viver eternamente é o corpo glorioso, que é a imortalidade desse corpo que é a alma. Então, você vai ter imortalidade, mas no corpo glorioso. Quer dizer, só irão ter a imortalidade aqueles que efetivamente viverem na retidão. O que não tiver, ressuscita para o pecado. Vai viver eternamente, mas num momento posterior. Então, a gente acaba enxergando a imortalidade após a segunda vinda do Cristo, seja para o julgamento que joga a pessoa numa condenação eterna, ou naquele que vai ter uma vida eterna de felicidade no conceito do adventismo. Né? E a gente respeita todos os pontos de vista, claro. E nesse sistema, Elahá, que você acabou de explicitar, que é a visão dos nossos irmãos adventistas, a gente pode pegar e apropriar essa ideia para o perispírito. O perispírito, o corpo glorioso, é o corpo espiritual depurado. Então, é o perispírito depurado que vai se coadunar com a lei divina e vai ter um estado de felicidade na erraticidade. E aquele perispírito que carrega consigo as culpas, os traumas, que ainda se arrasta nessas questões que o unem com os dissabores da matéria, vão vivenciar os seus próprios umbrais conscienciais, né? Então, é bem isso que você está falando, Elahá. Eu estou buscando a melhor palavra. As intuições
são muito próximas, mas codificadas por palavras diferentes. Mas o sentimento, as impressões são muito próximas das religiões como um todo. Agora, tem uma pergunta aqui, ela, que eu achei muito interessante. O Rod pode tentar botar para a gente na tela, às 10h17, da Adele. Eu vou colocar para você, Elahá, só para você ter aí a questão da resposta, né? Querida Elahá, se puder me esclarece uma dúvida. Os espíritos que se comunicam no livro Céu e Inferno, que é um dos livros que compõem o Pentateuco, né, kardeciano, tantos dos felizes como dos medianos não fazem menção a Jesus. Isso me deixou incomodado. Tem alguma explicação para isso? Ou Eu nunca prestei atenção se eles não fazem menção a Jesus. Eu precisaria dar uma olhada para confirmar se de fato isso. Talvez ela já tenha tido esse olhar atencioso. Eu nunca me atentei para esse fato. Precisaria voltar para ver. Mas vamos admitir que seja isso. Nenhum dos espíritos felizes e nem dos espíritos medianos fazem menção a Jesus. Mas eu não me lembro que os espíritos suicidas também tenham feito. Dos casos que estão no céu e inferno, os 68 casos que estão lá, o único que eu sei que faz menção a Jesus é a rainha de Ud, porque Kardec provoca ela. E pergunta, o que pensais de Jesus? É ele que provoca. E ela diz, o filho do carpinteiro não é digno de ocupar os meus pensamentos. Mas ela é um espírito sofredor, tá? Mas é a única que eu me lembro que tem uma relação direta. Agora, o que é que nós temos aí que é importante observar? Esses espíritos estão na França, né? A França fez uma ruptura com o cristianismo na Revolução Francesa. Durante uma boa parte do tempo, o cristianismo foi banido da França. E as conexões com o cristianismo, elas foram, usar uma expressão forte, foram apagadas da memória psicológica do povo. O cristianismo não passou a constituir objeto de discussão, porque durante a Revolução, todos os bens da igreja foram confiscados, nunca mais se deu um assassinato pela Inquisição após a Revolução Francesa, tudo foi sustado e deixou de existir no território francês, as igrejas passaram a ser de propriedade do Estado, a pregarem uma religião que era totalmente diferente. Quando a figura de Napoleão reaparece e vai ser coroado, ele chama o Papa, Pio VII vem para fazer a coroação dele, viaja de Roma, coitadinho, né? Não é igual hoje que pega um avião, depois está na França, está na Itália, o cara faz uma viagem longa de navio para ir à França para fazer a coroação, e quando chega na hora, Napoleão toma a coroa da mão do Papa, se coroa e coroa a mulher dele, a Josefina. Ele usou o Papa para mostrar que ele tinha mais poder que o Papa. Ele chamou o cara para humilhar o cara. Gente, é o fim do mundo. Eu te chamo, a maior autoridade religiosa, a maior autoridade vem, está no meu território, digo, pois é, eu te convidei, né? Mas vai ser figurante, quem vai me coroar sou eu. Eu pego a coroa e tchan na minha cabeça, tchan na coroa dela, na cabeça dela. Então, há uma desconstrução da importância do cristianismo na França. Há uma nítida desconexão do pensamento francês com o pensamento religioso. Até hoje, a França ainda não se reconectou, de fato, aos seus vínculos cristãos. Portugal e a Espanha tinham uma vinculação muito forte, a Inquisição foi muito pesada na Espanha. Portugal era o mascarola dos estados. A Inglaterra se apartou durante o período de Henrique VIII, criando o anglicanismo lá, e se separou. E a França, com a Revolução Francesa, também cortou os vínculos. Da Alemanha para lá, a reforma protestante arrastou todo mundo. Então, o cristianismo ele ficou muito minguado dentro da Europa. Itália e a Península Ibérica, simplesmente. Então, não há uma conexão estreita entre o pensamento do Cristo e a cultura da sociedade. Tanto que hoje, eu estou falando
hoje, 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 o espiritismo na França tem dificuldade de se conectar ao pensamento do Cristo. Existe uma resistência muito grande quando se tenta conectar o cristianismo como o espiritismo como o cristianismo redivivo. Isso não é bem acolhido, porque o cristianismo é visto como uma doutrina intolerante, cheia de vícios, cheia de problemas, que torturou, que matou. Então, há um certo instrumento de desconforto com isso. Tanto que Joana de Ângeles, para reapresentar Jesus ao mundo, não chama de o Salvador, o Senhor, o Messias, ela chama de o terapeuta divino, porque essa conceituação vai bem na Europa. Passa legal, porque retira o hálito de divindade, o hálito de divino, e o hálito de um terapeuta é muito mais satisfatório para que você ofereça essa mensagem. Então, isso pode ser, vou ter que dar uma olhada para confirmar, mas acredito que você já olhou, a mim não causa estranheza exatamente pelo fato de que o pensamento cristão ele não é muito visitado pela cultura francesa. E a gente nunca pode dissociar uma obra, né, por mais que tenha sido uma obra com caráter universalista, você tem ali Kardec, né, é um homem participante do seu próprio tempo, né? Então a Europa naquele momento, a França naquele momento vivia exatamente essa posição de rejeição por toda a história construída até ali, né? Ela não foi facultada a ela exatamente por essas rupturas, né, de poder pelos governantes que assumiram pós-Revolução Francesa, essa questão de você saber dissociar o que é cristianismo de catolicismo, né? Eu acho que essa divisão nunca foi muito bem esclarecida, nunca foi muito bem educada na verdadeira acepção da palavra educação, naquela informação que se assenta, né, que transforma o nosso conhecimento. E aí, a gente não está no Brasil, coração do mundo, pátria do evangelho, mas eu preciso voltar a falar isso, até aproveitando, né, esse binômio meu e de Elahá aqui, nesse espaço. A gente não está mais no programa Brasil, coração do mundo, pátria do evangelho, mas eu preciso sublinhar: bendita terra Brasil, onde a gente, apesar de todas as adversidades, né, apesar de todas as incongruências, a gente mantém vivo o sentimento de religiosidade. O brasileiro, ele é um indivíduo que tem isso no seu coração, movimentando o seu coração. Esse anseio de comunhão, né, com algo maior, né? Apesar de todas as injunções, a gente também não vai falar de questões políticas aqui, apesar de todas as coisas impróprias e inadequadas, né? A gente está em pleno período de carnaval, tem uma turbulência imensa nas redes sociais, questionando, né, essa questão da religiosidade, como essa questão da religiosidade ecoa no âmbito político. Mas, independente de qualquer coisa, eu acho importantíssima essa característica da terra do Cruzeiro, da terra brasileira, de mantermos essa essência em nós, porque essa essência em nós é, sim, um grande legado espiritual conferido à pátria brasileira. Olha, existe um ponto muito importante nessa discussão quando você fala. As pessoas têm dificuldade de separar cristianismo de catolicismo. É fato. Mas os protestantes também brigaram. Nós temos histórias sangrentas dentro da própria França, a noite de São Bartolomeu, problema com os huguenotes, as perseguições religiosas que se deram. Então, a gente teve muito problema dentro do... Não estou falando mal dos nossos irmãos católicos, não entendo. Estou olhando por uma questão histórica, tá? Então, dentro da história do catolicismo, a gente tem muita dificuldade. E o protestantismo ele surgiu para tentar fazer uma correção, mas também existem excessos. Também existe. A gente adora falar, né,
da Inquisição católica. Mas tinha Inquisição protestante. Os protestantes também queimaram gente em fogueira. Queimaram. Depois vocês deem uma olhada aí num personagem da história chamado Miguel Servet, com S, Servet. Miguel Servet, o cara que descobriu a circulação sanguínea, vai do coração para o pulmão, do pulmão para o coração, do coração para o corpo, essa coisa. Ele foi morto na fogueira. Quem matou ele foi a Inquisição protestante, não foi a católica. Quer dizer, nós tivemos também excessos cometidos. Aí isso acaba tirando a possibilidade de você dizer assim, não, o problema estava de um lado. Não, o movimento cristão realmente ele tem uma série de coisas a se justificar para a sociedade. E tem muitas coisas para esclarecer. Então, o movimento cristão, ele abusou muito da sua autoridade ou da sua permanência na sociedade. E isso não pode ser esquecido. Então, nós temos dificuldades, sim, temos, né? Agora, quero ressalvar que isso não é o catolicismo de hoje, não é o protestantismo de hoje. Coisa do passado, isso já aconteceu, tem nada a ver com a igreja de hoje, que tem sacerdotes incríveis, profissionais extremamente dedicados, que se dedicam, fazem um trabalho belíssimo, e a gente nunca pode conectar isso com os fatos ocorridos durante a Idade Média ou a Idade Moderna. Lindo, né? Ela... E esse texto, Cris, ele vai trabalhar várias tríades, como a gente estava falando no começo. Vai trabalhar uma tríade que é o Espiritismo, a ciência, a filosofia e religião, a um só tempo. Vai trabalhar a tríade do ser humano, que o ser humano é corpo, espírito e matéria, corpo, perispírito e espírito. Vai trabalhar também da criação, que é Deus, espírito e matéria, como 3 elementos essenciais do universo. Então, essas tríades, elas estão nesse texto, que vão compondo os grandes triângulos que mostram as conexões entre essas verdades, fazendo com que a gente perceba que há uma estruturação desse pensamento de uma forma bastante significativa. E outro dia eu estava conversando com o Paulo, né? Que os druidas, eles eram muito afetos às tríades. Kardec foi druida. Essa estrutura trina aparece muitas vezes na obra. Corpo, perispírito e espírito. Deus, espírito e matéria. Isso é muito comum na estruturação do pensamento espírita. Sem nenhum misticismo, mas é a busca dessas verdades que estão muito presentes no pensamento da doutrina espírita. Né? Zéfiro, mentor espiritual de Kardec, quando ele se iniciava, né, na codificação espírita, foi druida junto com ele. Né? A ligação afetiva de ambos vinha dessa galha antiga, onde ambos vivenciaram essa experiência dos druidas, né? De serem druidas, né? Politeístas. Então, vocês percebam que não é a forma que importa, é a essência. Elahá, meu amigo. Esse nosso capítulo é um capítulo que abre a terceira parte da obra, que é uma parte muito filosófica do pensamento de Herculano Pires. Ele vai oferecer para nós muitas informações preciosas sobre esses pontos, inclusive que a Cris estava comentando conosco. O pensamento de vários filósofos e como é que esses pensamentos se conectam com a doutrina espírita e a própria articulação entre os princípios, como a gente viu hoje, na formação dessas tríades que são a base do pensamento espírita, pelo menos nos seus princípios doutrinários. E a gente vai ter a oportunidade de visitar muitas outras informações desse tipo, nessas articulações que ele faz, para que a gente possa depois iluminar essas discussões com os aspectos práticos que Leon Denis traz para nós na obra Depois da Morte. Então, nós estamos abrindo aí a terceira temporada, com muitas emoções que nos aguardam nos próximos episódios. Maravilha, Elahá. Como é bom fazer esse programa aqui com você. E é isso, meus amigos. A gente se encontra daqui a 15 dias. Um beijo, um abraço, né? Melhores dias possíveis. Até a próxima quinzena.
E roda a vinheta, meu amigo.